Olá, boa noite a todos. Hoje mais uma live incrível. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020, 7 horas da noite em ponto. Hoje o tema é muito especial, o ciclo vicioso de uma dieta e muito mais, com simplesmente a incrível nutricionista Gabriela Bacila. Ela tem uma abordagem muito especial, é abordagem sem dieta, e para todo mundo ficar contente, ela faz atendimento online também. Enquanto ela não chega aqui, eu vou abordar mais ou menos o que é que a gente vai falar. O tema inicial vai ser o ciclo vicioso de uma dieta, né? Ela vai explicar uma visão muito interessante por que seguir uma dieta rigorosamente não é muito bacana. Então ela vai falar disso, o que uma pessoa precisa fazer para amar o próprio corpo. Existe comida boa e existe comida ruim? É uma boa pergunta. Quais cuidados a gente deve ter com a alimentação em si? Tudo isso vai ser muito interessante. Eu só estou aguardando aqui ela chegar. Deixa eu ver, às vezes o Instagram apronta aqui com a gente. Ah, já vi aqui, Gabi. Eu acho que não recebi a solicitação. Estou enviando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Às vezes dá um errinho. Qualquer coisa a gente começa de novo. Oi, deu certo. Oi, Tudo, Rodrigo, tudo bom? tudo bem? Tudo Boa noite. certo? Noite. Ó, nossa, antes de tudo, eu queria agradecer o aceite do convite. É uma alegria para mim, para todo mundo poder te ouvir. E de um tema tão importante que nem esse, né? Que inicialmente o tema é o ciclo vicioso da dieta, né? Isso, exatamente. Então, eu sou uma nutricionista que trabalha numa abordagem sem prescrição de dietas. E isso é uma coisa que foge muito ao comum, ao que as pessoas estão acostumadas quando elas escutam que alguém está buscando uma nutricionista. Geralmente o pensamento é, vai fazer dieta. E Certo. aí, é, eu já trabalhei dessa forma, né? A nutrição tradicional, ela é ao redor das dietas, mas existe uma outra parte da nutrição que entende, através da observação de toda uma sociedade, né? E os números, por exemplo, de sobrepeso e obesidade que só aumentam, que talvez a prática de dietas não seja exatamente o melhor caminho para fazer a promoção de perda de peso e basicamente de uma vida com equilíbrio na alimentação. Eu particularmente concordo com você, porque eu já vi pessoas de perto seguirem dietas e além de não conseguirem fazer isso por muito tempo, né? Às vezes uma pessoa acabou afetando a saúde, é, se restringiu cada vez mais e até chegou a cair cabelo. Então, assim, é uma coisa perigosa, assim, ficar se restringindo muito, né? É, exatamente. E a gente vive hoje uma época onde é muito comum isso, né? Tá muito na moda o jejum intermitente, a low Sim, carb, essas dietas da moda estão cada vez mais presentes. Acredito que muito pelas redes sociais, né? Essa disseminação dessa informação, que nem sempre é tão científica, muitas vezes passada para frente por pessoas leigas ou por pessoas que recebem patrocínio de marcas, de suplementos e sim. procedimentos estéticos também para falar sobre essas dietas, às vezes sem um saber técnico, um preparo, né? Um estudo nessa parte, né, do saber. É, perfeito. E muitas vezes é orientado assim por não profissionais a cortarem um monte de coisa, acaba ficando só, né, no tradicional batata doce e frango e cada vez e às vezes até pessoas indicam balancinha para ficar pesando e vai entrando numa neurose tão grande que e depois lá na frente vai ver o dano na saúde, né? Porque a gente precisa do carboidrato para viver também e da proteína também, né?
Opa, vou pedir um Ah, agora voltou. segundinho aqui só pra eu ver. Voltou? Tá. Ah, sim, Eu acho que. deu uma travadinha, mas voltou. Ah, tá, beleza. Então, o que que é. Como que começa, então, né, esse ciclo de dietas? A gente começa primeiro com uma necessidade que é imposta, e às vezes a gente nem tá tão consciente assim, de fazer o controle do nosso peso. Claro que a gente vive numa sociedade que tem um padrão estético vigente e existe uma associação fácil das pessoas de que corpos magros são saudáveis e, portanto, mais aceitos também, e corpos gordos são corpos doentes e estão relacionados a hábitos como, essa pessoa então ela é preguiçosa, ela é gorda porque ela quer, é só fazer um esforço. E eu acredito que eu posso dizer cada dia mais com mais propriedade que não é uma questão de esforço. Porque eu tenho pacientes minhas que se esforçam muito e se esforçaram ao longo de muitos anos para seguir dietas, recomendações, fazer uma série de coisas que falavam para elas: se você fizer isso, você vai perder peso. E elas até perdiam peso no começo, mas depois esse peso voltava. Sim, exatamente. Então, todo ciclo de dieta começa assim. Começa com a necessidade de que eu preciso emagrecer. Ou ganhar massa magra, que é uma das preocupações que existe bastante hoje em dia também. E aí, para fazer isso, eu vou por um lugar comum, para aquilo que todo mundo fala, as revistas falam, muitos profissionais falam, os meus influenciadores prediletos falam, famosos, celebridades, que é: se prive, restrinja. Então, não pode comer pão, não pode comer doce, não pode comer isso, não pode, não pode, não pode, não pode. A pessoa vai excluindo vários alimentos daquilo que ela está acostumada, né? Que ela tem como repertório alimentar. E aí, realmente, ela vai perder peso, né? Numa low carb, por que que as pessoas perdem peso? Porque as pessoas vão parar de comer pães, bolos, doces. Elas vão se restringir ao redor dos alimentos e elas vão perder peso. Algumas talvez nem percam o peso. As primeiras dietas são as que mais funcionam. Depois, quando a gente faz muitas dietas, com o passar do tempo, elas não vão funcionando tanto. Só que essa coisa de se privar, ela funciona só até um momento. Então, ninguém consegue excluir completamente um alimento da sua rotina, um alimento que você consome há anos. Ninguém vai conseguir ficar muito tempo sem comer aquele doce ou aquele pãozinho de manhã. E aí, como a gente passa muito tempo se privando, numa posição de controle, chega um momento em que a gente fala: ai, quer saber? Ai, mas eu vou comer só um pedacinho. E aí, depois que come o pedacinho, pensa: ai, mas já que eu já estraguei tudo, já que eu estraguei todo o meu progresso comendo esse pedacinho, então eu vou comer um pedação. Então agora eu vou aproveitar. Já foi tudo pro brejo, eu vou comer tudo que eu quero, que se lasque. Segunda-feira eu volto pra dieta. E aí fica esse ciclo, né, de controle e de permissão sem parar. Come. A pessoa come de uma forma exagerada, ela come muito mais do que ela comia antes, ela vai se sentir culpada, vai ter remorso, vai se sentir arrependida, vai pensar coisas sobre ela como eu não consigo fazer, eu sou fraca, eu não tenho força de vontade. Provavelmente depois ela vai ganhar o peso que ela perdeu de novo, e aí ela vai voltar para o início do ciclo, que é: eu preciso fazer uma dieta, eu engordei, eu quero perder peso. E é o famoso efeito sanfona, né? Exatamente. Para quem tá chegando agora, é o que, tentando resumir o que você explicou, né? A pessoa inicia uma dieta, aí tem a privação, aí perde o peso, depois vem o desejo de novo, pode vir a compulsão, a culpa,
o ganho de peso e aí vai iniciar tudo de novo, né? Por isso que fica um ciclo repetitivo e muitas vezes é difícil de sustentar, né? E é exatamente isso que você disse. Essa é a base do efeito sanfona. Exatamente, eu acho que em vez da gente falar em dieta, eu acho que é muito melhor a gente falar em reeducação alimentar, uma coisa para a vida inteira, não é? Olha, eu não uso, na verdade, o termo reeducação alimentar. O que eu promovo no meu trabalho é reconexão com os sinais internos de fome e de saciedade. Uhum. Porque nós nascemos com esses sinais, né? Quando nós somos bebês, nós pedimos, choramos pelo leite quando estamos com fome, recebemos o leite e quando a gente está satisfeito, a gente para, né? Perfeito. Esses são instintos, são coisas naturais que a gente nasce com elas. E comedores intuitivos são comedores que dependem primeiramente, né, primariamente desses instintos para fazer a busca por comida. Só que ao longo da vida a gente vai se desconectando desses sinais. Então, seja geralmente por fatores externos, né? Seja por receber bullying no colégio, ou por pais que às vezes educam os filhos a comerem tudo que tem no prato, mesmo que a criança fale, eu estou satisfeita, eu não quero mais. É Mas aquele famoso pediu, vai ter que comer, né? Aí é isso, terrível. exato. E aí a gente vai se Daí, desconectando, e aí chega num momento onde a gente não confia mais no nosso corpo. E sim, a gente acredita assim, mas eu só quero comer besteira o tempo todo. Se você me deixar, isso é uma coisa que eu escuto. Se você deixar, eu só vou comer chocolate o dia inteiro. E isso faz parte de uma mentalidade de dieta, essa noção. Porque, na verdade, o seu corpo, ele não precisa de chocolate o tempo todo. Mas a sua mente, que vive numa mentalidade de dieta, quer chocolate o tempo todo, porque você considera o chocolate um alimento proibido, porque você se restringe de chocolate quando você quer perder peso. exatamente. Então é ouvir mais o próprio corpo, porque e é muito legal durante o trabalho, eu vou observando que as minhas pacientes estão falando, eu tenho vontade de comer salsão. Eu tenho vontade de tomar suco verde, eu tenho vontade de comer milho na espiga, que são alimentos que elas antes comiam obrigadas, porque era um alimento que fazia parte da dieta, mas que conforme elas vão ouvindo mais o que o corpo está pedindo, o corpo de fato pede de vez em quando. Ele não vai querer chocolate o tempo todo. Você vai ficar doente se você comer chocolate todo o tempo. Então o Sim, corpo vai pedir alimentos saudáveis, uma hora ou outra. sim. É, perfeito. É, é basicamente a gente tem que comer quando a gente está com fome, né? Tem que seguir mais os nossos instintos, né? Isso. E é difícil para muitas pessoas entenderem quando elas estão com fome. Porque foram tantas regras que as pessoas passaram internalizando e muitas regras que as profissionais, inclusive as nutricionistas, passaram. Tem que comer de 3 em 3 horas, né? Tem que comer de 3 em 3 horas, mesmo quando eu não tô Por, com fome. por quê, né? Pra quê? Exato. É, Então, meu trabalho é esse. Ele não é exatamente uma reeducação alimentar, ele é uma reconexão com sinais internos e também um compreender por trás de questões como comer emocional, né? Comer emocional é normal, existe na vida de todo mundo come emocionalmente. Homens, mulheres, gordos, magros. Mas se a gente não entende o que existe por trás do comer emocional, a gente faz as coisas no modo automático. Então, é um trabalho de criar consciência, de aprofundar-se em si, entender o que está por trás desses processos e começar a desconstruir a partir disso. perfeito, né? Porque a gente não é uma máquina, né? A gente é que falam, né? Ser biopsico emocional, não, social, Exato. biopsicossocial. Então, a gente é mil fatores, né? Não dá pra gente tentar fazer da gente uma máquina, né? E sabe uma coisa que eu ia te perguntar? O que que uma pessoa precisa fazer para amar o próprio corpo, a questão da aceitação, né? Isso. É
faz parte desse trabalho também a gente caminhar para um ambiente de, na verdade, se afastar do ambiente do auto-ódio. Porque para entrar num ciclo de dieta, a gente tem que estar descontente, infeliz e provavelmente detestando alguma parte do nosso corpo, que é o que vai nos motivar a fazer geralmente a perda de peso ou o aumento de massa magra. E o problema de viver no auto-ódio é porque a gente não cuida com carinho de uma coisa que a gente odeia. Né? A gente dá carinho Exatamente. especial para as coisas que a gente gosta. A gente cuida mais daquela peça de roupa que a gente tem um cuidado, um carinho especial, que a gente sabe que é importante pra gente. E com o nosso corpo é a mesma coisa, né? Exatamente. Se a gente se odeia, a gente provavelmente vai fazer coisas que não são saudáveis para promover uma perda de peso. Então, justamente, são esses castigos de se restringir ao redor da comida ou até entrar em outras punições mais severas, né? Hábitos purgativos, transtornos alimentares, né? Bulimia, essas coisas, por viver num lugar de auto-ódio. Só que se amar não é tão simples. Porque Exatamente. tem muita coisa por trás do nosso auto-ódio. Tem uma indústria bilionária que lucra muito com as nossas inseguranças há muitas, muitas décadas. Tem uma sociedade que tem uma visão distorcida, que interpreta as pessoas a partir da forma e do corpo delas. Tem uma série de coisas que a gente escuta durante a nossa vida que leva a acreditar que o nosso corpo não é bom o suficiente, não é do jeito que ele deveria ser. A gente idealiza um corpo que não é o nosso, que é um corpo padronizado, que às vezes nem existe, que às vezes é um corpo photoshopado. Exatamente. E muitas vezes tem a questão do bullying, né? Que é, eu já vi pessoas que hoje são modelos e sofreram bullying e acham que tem que engordar. Quer ver, nunca tem a perfeição. Até aquelas que eram geneticamente magrinhas, hoje também não são contentes, acham que tem que engordar porque sofreu bullying, então acha que é errado ser não se enxerga bonita, né? Exato, a gente é ensinado a não gostar da gente, independente de que a gente é gordo ou magro. Sempre tem Sim, alguma coisa de errada. E é necessário entender que esse é o corpo que a gente vai ter até o fim dos nossos dias. Existe uma noção de que se você se esforçar, se você fizer o suficiente, você consegue modelar o seu corpo. Mas a realidade é que talvez você não consiga modelar, ou pelo menos não daquele jeito que você imagina. Existe espaço para fazer melhorias no estado de saúde, nos hábitos? Com certeza. Eu não sou anti-emagrecimento, mas eu sou contra as pessoas acharem que emagrecer é o que vai solucionar os problemas de autoestima delas. Porque provavelmente não vai. E isso se prova quando a gente vê muitas pessoas falando: poxa, hoje em dia eu olho as minhas fotos de quando eu era jovem, eu me achava gorda e eu não era. Mas é porque existe um problema de autoestima aí, sim. né? Então existe essa grande necessidade de não se amar. É por isso que eu não me identifico muito com o movimento body positive. Eu me identifico mais com o movimento de neutralidade corporal. Porque para mim, pessoalmente, é mais fácil, e para uma grande parte das minhas pacientes também é mais fácil de se identificar com não se odiar. Exatamente. Cada um precisa respeitar a sua genética, até onde pode ir, não ficar se espelhando no outro, que muitas vezes tem outra genética, outros hábitos, né? É aceitar que esse é o teu corpo. Sim,
E se você tratar ele com amor e com carinho, talvez você tenha mais facilidade para atingir algum objetivo que você tem do que na base do ódio. Lógico, é igual a gente não trata os nossos pets com tanto amor e carinho, a gente tem que fazer o mesmo com o nosso corpo, né? Exatamente, exatamente. Eu vi uma pessoa perguntando se esse trabalho que eu faço não seria o trabalho de um psicólogo. E eu acho que é importante explicar a diferença, porque realmente o meu trabalho é diferente, mas eu não sou psicóloga, eu não tenho capacidade técnica para mexer nas emoções das pessoas. Então, o que eu faço eu trabalho o comer intuitivo, eu trabalho a reconexão com os sinais internos de fome e saciedade, mas essas questões de autoestima, apesar de elas poderem ser abordadas na minha consulta, se o paciente tem uma questão de autoestima muito abalada, por razões, traumas muito difíceis, eu encaminho os meus pacientes para psicoterapia. E meu trabalho casa super bem com psicoterapia. As pacientes que têm repertório emocional, repertório entendimento sobre seus traumas, sobre suas questões, são pacientes que costumam evoluir melhor no trabalho, porque elas têm mais conhecimento para lidar com essas ferramentas e para falar de alguns temas, como justamente aceitação corporal, que não é restrito a psicólogo. A gente, nutricionista, tem que falar sobre isso também. É bem necessário que a gente faça esse trabalho em alinhamento com o das terapeutas. É, perfeito, exatamente o que a gente falou, né? É um trabalho em conjunto, né? Do nutricionista com um psicólogo e até com um psiquiatra, dependendo do transtorno. É Exato. exatamente isso. É E como você disse, nós somos seres complexos, nós somos seres biopsicossociais. isso, A gente tem que parar de pensar que a saúde é compartimentada. Tudo está interligado. A saúde do teu organismo ela é toda interligada. A saúde do seu intestino tem a ver com a saúde do seu cérebro. Então, parar de compartimentalizar tanto e compartilhar mais. Nós, profissionais da saúde, precisamos fazer isso também. Entender que o paciente é um amplo e que quanto mais ajuda a gente tiver para discutir um caso, melhor. Não precisa querer pegar o paciente só para si e achar que você vai resolver sozinho todas as questões do paciente, porque provavelmente você não vai. perfeito. Ó. A Leila falou, a gente tem que se amar do jeito que a gente é. A Vanilda, o corpo, o templo sagrado. É exatamente, né? E, e uma coisa que se discute muito, né? Existe comida boa e comida ruim? Na minha opinião, não. É bem óbvio, né? Por que que eu penso? Porque eu acredito nisso. Quando a gente fica compartimentando a comida e colocando nessas classificações, proibido, permitido, saudável, não saudável, isso fomenta uma mentalidade de dieta. E vai acabar estimulando a gente a se manter no ciclo vicioso da dieta. Então, minhas pacientes nunca escutam que tem coisa proibida. Você é proibido de comer tijolo, algodão, terra, cimento, pilha, né? Não tem nenhum alimento que você vai consumir e que ele vai instantaneamente te prejudicar, te engordar, né? Nenhum alimento sozinho tem essa capacidade. É sempre um conjunto de fatores, né? Às vezes é o sedentarismo com um comer emocional disfuncional, né? Que vai além da normalidade. Com questões emocionais que não são atendidas e que causam sofrimento no corpo. Usar a comida como uma bengala, apenas a comida como uma bengala. Provavelmente é isso que vai fazer um aumento no peso. E outras N mil questões que podem existir, hormonais, fisiológicas, metabólicas, ou até outras intercorrências que podem levar uma pessoa a fazer ganho de peso, que com certeza não é um alimento só que vai causar isso. É, perfeito. Eu acho que existe muito a questão do terrorismo alimentar, né? Não pode comer doce, não pode comer hambúrguer. O que vai acontecer se a gente comer de vez em quando?
é nada, né? A pessoa justamente vai conseguir não entrar nesse ciclo da dieta o tempo inteiro, né? Sim, e o corpo ele é totalmente preparado para lidar com excessos, alguns excessos na nossa rotina. Né? O nosso corpo, como tu disse, ele não é uma máquina. Ele pode ser até algo como uma máquina biológica, mas ele não é um robô. Então, não existe, não é uma, a ciência humana da fisiologia não é uma ciência exata, né? Cada pessoa tem um organismo, cada pessoa tem uma realidade diferente, um acesso diferente. Então, essas regras de bom, ruim, pode, não pode, a gente tem que começar a enxergar como elas são insuficientes, elas não são completas, elas são um pequenino recorte que não deveria representar para a gente a realidade do nosso comportamento alimentar. É, exatamente. É, sabe que é, tem até um amigo meu que estava falando, eu vou me alimentar à base de suplementos, esses suplementos famosos, assim, que prometem que você vai perder peso. Aí eu falei, não, não, não entra nessa, tem que se alimentar saudável, não, vai restringir, você não vai aguentar, pode até perder, mas depois vai voltar, não é verdade, Gabriela? Eu acho muito engraçado como a gente perdeu realmente a noção do que é saudável, né? Foi perdido. Porque foi tanto. A gente ouviu tanto que não podia, que as comidas faziam mal, e que, que agora saudável é se alimentar à base de suplemento, Uhum, fazer atividades físicas extenuantes que levam a lesões, é castigar o corpo, é culpar o corpo. A gente perdeu, assim, então é mais saudável hoje você consumir uma barra de proteína que tem um monte de aditivo, conservante, um monte de elementos químicos que não são comuns para o nosso corpo. uhum. É melhor consumir essa barra de proteína do que comer um hambúrguer, por exemplo. Lá, um hambúrguer caseiro que você prepara na sua casa. Então, a gente perdeu um pouquinho o referencial do que é saúde. E suplemento tá no nome. É suplementar, é um complemento. Suplemento não pode ser base de alimentação. O nosso corpo, ele pede variedade de nutrientes. Isso é uma questão evolutiva. A gente passou muitos, centenas de milhares de anos como espécie, evoluindo esse metabolismo que é feito para sobreviver em condições de sobrevivência bem difíceis. Então, o nosso corpo ele é acostumado à comida. Ele não é acostumado com esses aditivos, com colorantes, coisas artificiais. Só que realmente a gente perdeu o referencial. E hoje em dia, os industrializados fitness, light, diet, acabam sendo considerados mais saudáveis do que uma fruta, um pão caseiro. É É bem... verdade. É bem isso mesmo. A gente passou aqui meia hora voando. Eu queria saber com você, a gente pode encerrar, publicar e começar a parte 2? Claro, Ou com como... certeza. Então tá, eu vou... até atualizou aqui o Instagram, agora eu tenho que aprender a como encerrar aqui. Eu vou encerrar, publicar e a gente começa a parte 2, tá bom? Tá bom, combinado. Até já então. Até.